quarto domingo do tempo do Advento, último domingo deste tempo litúrgico, na última semana de preparação para entrar no mistério do Natal do Senhor. Nessa quarta semana acendemos a vela de cor branca, que é um símbolo daquela que é toda pura, imaculada, a sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus, e nossa Mãe. Maria Santíssima, sem dúvida nenhuma, se destaca na liturgia da palavra nesse domingo e ao longo desta semana também. Vamos ver nas leituras da missa de cada dia, como sempre se faz uma referência a Nossa Senhora. Porque, claro, Maria é a grande protagonista dessa preparação para o Natal, já que ela foi o instrumento escolhido por Deus para trazer ao mundo o Filho do Altíssimo. Ouvimos no texto de Mateus, que acabamos de proclamar, capítulo 1 de Mateus, como foi a origem de Jesus Cristo, nosso Salvador. Maria Santíssima estava já desposada com São José, e antes de viverem juntos, ela se encontrou grávida pelo poder e pela ação direta do Divino Espírito Santo. Maria estava desposada, mas ainda não vivia com José. Nós sabemos que isto era a praxis comum do judaísmo antigo, não é? O casamento ele tinha duas etapas. Primeiro havia a primeira parte, que era o desponsório, e depois o casamento propriamente dito. Entre o desponsório e o casamento podia passar vários meses e até anos. O desponsório era algo diferente do que nós entendemos hoje por noivado. Não era um noivado. Maria não estava noiva de José, estava desposada. Desposada significava casada. Mas é a primeira etapa do casamento judeu antigo. Do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico até moral, Maria já estava casada com São José. Não era só uma prometida, não era apenas um namoro ou um noivado. Maria era a verdadeira esposa de José. Mas ainda não conviviam. Só podiam viver juntos e morar na mesma casa na segunda etapa. Então se fazia a festa do casamento e o esposo ia buscar na casa dos pais a esposa e levar para a sua casa. Maria Santíssima, nesta etapa de sua vida, recebeu a missão de ser a mãe de Deus. Aceitou essa missão e assim deixou por um momento São José numa situação difícil, não? São José confiava plenamente em Maria Santíssima. Nós podemos entrever pelas páginas do Evangelho. Mas não conviviam juntos, nunca haviam tido nenhum contato físico, não é? E Maria aparece grávida. Então José, muitos padres da igreja, muitos santos, inclusive Santo Tomás de Aquino, ao ler esta página, interpretar essa passagem, ele vai dizer o quê? São José em nenhum momento desconfiou da fidelidade de Maria. Seria o normal, né? Se a sua esposa aparece grávida e você sabe que não é você, que vocês não ficaram juntos, qual que é o primeiro pensamento? Que ela traiu, não é? São José em nenhum momento desconfiou de Maria. Ele estava consciente que ela era puríssima e santa e já podia intuir que ela havia recebido uma missão grande de Deus. Por isso, ao estar grávida, foi obra do Senhor em sua vida. E então, por sentir-se indigno de permanecer ao lado da escolhida do Altíssimo, ele decidiu se ausentar, decidiu fugir. E assim deixaria Maria livre para cumprir a sua missão. E por outro lado também, do ponto de vista legal, José, abandonando Maria em segredo, ele a deixaria inocente na história e tomaria a culpa para ele. Se o marido abandona a mulher, então ele é o culpado, a mulher é inocente, ela foi abandonada.
Estava ele pensando, preocupado, adormeceu com esses pensamentos, e foi quando então o anjo do Senhor se lhe apareceu e explicou toda a realidade em poucas palavras. Então São José entendeu que de fato aquilo que ele pensava aconteceu. Maria foi uma escolhida por Deus, mas a solução que José havia pensado não era ideal. O que Deus queria era que ele de fato consumasse ali a celebração do casamento, assumisse Maria plenamente como sua esposa e a Jesus como seu filho, porque através dele, através do sim de São José, Jesus, nosso Salvador, recebeu a descendência de Davi e pôde então cumprir-se as promessas antigas. Já que Jesus veio diretamente do céu por obra do Espírito Santo e foi fecundado no ventre de Maria, ele não tinha descendência judaica, porque como nós sabemos, na antiguidade a descendência dos filhos vinha não da mulher, mas do marido. Essa semana saiu na leitura, não é, do Evangelho, a genealogia, que está em Mateus, os versículos anteriores a esse que nós ouvimos, o início do Evangelho de Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim, aí começa desde Adão até chegar em José. Era o homem que transmitia, não é, ali o nome da família, a descendência. E São José, por ser descendente do rei Davi, cumpria a profecia que nós ouvimos na primeira leitura, não é? Isaías capítulo 7. Deus, através do profeta, fala ao rei Acás, que era um rei iníquo, um rei sem fé. Era judeu, rei do reino de Judá, no reino ali de Jerusalém. Mas Acás não era um bom rei e não queria fazer a vontade de Deus. Então o profeta lhe provoca e diz: pede a Deus um sinal. O profeta que lhe diz: pede a Deus um sinal. E qual é a resposta de Acás? Não pedirei. Acás era um rei orgulhoso, não queria que Deus entrasse nos seus negócios. Ele queria resolver seus problemas sozinhos. Estava em guerra com o reino de Israel e queria se aliar com os pagãos para resolver aquele problema e não pedir a ajuda de Deus. Esse é o contexto histórico ali, brevemente falando, né? E então o profeta, mesmo que o rei não pediu, o profeta declarou a profecia do Senhor. O próprio Deus vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Uma virgem conceber, isto é humanamente impossível, não é? Do ponto de vista natural. Como uma virgem pode conceber? Se concebeu, não é mais virgem. Uma virgem conceberá. Quem é essa virgem que concebe? Maria Santíssima, sendo virgem plenamente intacta, pura, santa, por obra de Deus, diretamente foi fecundada. Virgem e mãe ao mesmo tempo. A profecia, já dita séculos antes do nascimento do Senhor, estava feita por Isaías e ela se cumpre plenamente. Por quê? Porque um filho de Davi, um descendente de Davi, veio como Messias para nos salvar. José, filho de Davi, o anjo diz para José no texto de hoje, né? José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa. José, descendente de Davi, traz então a Jesus a descendência davídica, e Jesus então, com um pai legal, pode então cumprir a profecia antiga. A preparação para o Natal está muito iminente, irmãos e irmãs. E nessa semana então são protagonistas da nossa meditação Nossa Senhora e São José. Que possamos vivenciar essa semana assim, muito unidos a José e Maria na nossa oração, lutando contra o pecado, levando uma vida de oração intensa nesta semana, para que então no próximo sábado à noite celebremos com alegria a noite santa do Natal, e no domingo, dia 25, o dia do Natal do Senhor. A noite de Natal era dita
por Santa Teresa de Jesus, em uma de suas poesias, que é a noite que não se pode dormir, né? Um cântico bonito que ela compôs, Santa Teresa d'Ávila, né, no século XVI. Esta poesia diz, né? No la devemos dormir, la noche santa. A noite santa nós não devemos dormir. Por quê? Uma noite de oração, de vigília, de estar na presença de Deus, porque o Salvador veio habitar no meio de nós. De fato, os espanhóis chamam a noite do Natal de Nochebuena, a boa noite, né? A noite mais importante do ano. Por quê? Porque é a noite na qual Deus se faz carne e vem habitar no meio de nós. Preparemos-nos para esta grande solenidade. Peçamos a intercessão de Santa Maria e São José para que cheguemos no Natal com a alma preparada para receber o Salvador que é Jesus. Professemos a nossa fé. Creio em Deus